Graça e paz, amados. Gostaria de, nesta manhã, compartilhar com vocês aqui um trecho da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João. João, capítulo 21, capítulo 21, a partir do versículo 15, amém? E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando eres mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queiras. Amados, essa é a mensagem. Isso se dá após a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Ainda por um intervalo de 40 dias, ele permanece dando instruções aos discípulos antes de ascender aos céus. E aqui neste evangelho, no Evangelho de João, nós temos este relato bastante intrigante, né? Dessa fala de Jesus, insistente de Jesus com Pedro. E é uma fala que começa sempre com este mesmo formato, uma pergunta. Jesus perguntando a Pedro, aquele discípulo, se ele o amava. E é engraçado, né, interessante que este diálogo, né, esta pergunta insistente que se dá por 3 vezes, parece que ela vai aprofundando e ela vai aumentando o constrangimento, ela vai aumentando esse constrangimento de Pedro com esta pergunta, se ele amava Jesus. E Pedro, por último, fala: Senhor, tu sabes de todas as coisas, eu te amo. E Jesus, no final, fala para ele, né, a parte final desta sequência de interrogações. Ele fala, olha, e é uma parte que muitos desconhecem, né, mas tem ali uma revelação que aponta para o tipo de morte, para o que acontecerá com Pedro no final de sua vida. Quando ele diz: na verdade, te digo que quando eres mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. A história secular nos conta, né, que Pedro nos conta sobre o martírio de diversos apóstolos. Em relação a Pedro, a história nos conta que ele foi morto, né, martirizado em Roma, e de que maneira Pedro foi crucificado. E no ato da crucificação ele pede para Jesus, né, ele pede aos seus exatores que ele não era digno de ser crucificado, né, de estar na mesma posição que o seu mestre, que Jesus. Ele pede então para que a sua cruz seja colocada de cabeça para baixo. Então diz a história secular que assim que Pedro foi martirizado em Roma, foi crucificado de cabeça para baixo. É bem interessante, né, que esta figura tão expressiva em todo o relato dos evangelhos, e uma figura controvertida, porque Pedro costuma dizer, já falei em outros vídeos sobre a relação de Jesus Cristo com seus 12, né, com os 12 apóstolos que escolheu, o quanto desses 12 haviam 3 que tinham um relacionamento ainda mais profundo: Pedro, João e Tiago. E a gente pode perceber que eu não diria que a profundidade da relação, no caso de Pedro, em relação aos outros 2, seja ainda mais profunda. No entanto, eu diria que é o perfil de Pedro.
Pedro, inegavelmente, é aquele perfil mais humano. Pedro é aquele perfil mais controvertido. Pedro é aquele perfil mais inconstante, é o que mais se assemelha à grandíssima maioria de nós. Vemos diversas situações envolvendo Pedro, e não à toa é um dos discípulos mais amados, se não mais amado pela maioria daqueles que leem os evangelhos, justamente por este perfil tão humano com o qual nós tanto nos assemelhamos. Vemos um Pedro ali sempre presente, um homem que tem uma liderança, um homem que sempre se coloca à frente em tudo, nos diálogos, nas ações. Vemos uma pessoa, um pescador, um homem simples, mas tão disposto a servir o Senhor. E uma pessoa que ainda assim muitas vezes está impulsiva. Certa feita, Pedro tem uma revelação que o próprio Cristo elogia. Olha, não foi homem quem te revelou isso, mas foi Deus, foi o Espírito Santo. Jesus diz isto para Pedro, quando Pedro, ali diante dos seus discípulos, recebe a revelação de que quem era Jesus Cristo, de que ele era ungido, de que ele era o Messias. E na sequência do diálogo, né, quando Jesus Cristo então fala da sua missão, da sua ida a Jerusalém, da sua morte, Pedro fica assombrado com aquilo e quer censurar Jesus, dizendo que de maneira alguma aquilo lhe aconteceria de ser crucificado. Quando Jesus então precisa exortá-lo e tem uma exortação muito severa: para trás de mim, Satanás, tu que não conhece as coisas de Deus. Ele não está, lógico, chamando Pedro de Satanás, mas aquela influência, logo na sequência de receber uma revelação da parte de Deus, Pedro age de maneira tão carnal, com tanto medo. Esse é o homem inconstante, que ora está aberto para uma revelação do Senhor e ora sucumbe ao medo e dá um espaço para que o inimigo haja. Vemos aquele homem impulsivo que, quando Jesus Cristo ali no Getsêmani acaba sendo abordado por Judas e aqueles soldados, aquelas pessoas que estavam ali, por mando dos sacerdotes, do sumo sacerdote, vemos Pedro cortar a orelha de um dos servos do sumo sacerdote, e Jesus Cristo ali também o repreende por aquele ato tão impulsivo. Vemos Pedro negar Jesus Cristo antes que o galo cantasse 2 vezes. Vemos Pedro negando Jesus Cristo 3 vezes. Aquele homem que, afirmou que jamais deixaria o mestre, que, enfim, diante do perigo, diante daquela situação terrível, ele nega o mestre. Este é o perfil de Pedro. Esse é o aspecto tão controvertido desta figura tão carismática dos evangelhos, que é Pedro. E a gente chega nesse texto, neste momento, pouco antes de Jesus ascender aos céus, e ele então faz esta pergunta para Pedro. Mas quando eu falo desse aspecto, desse carisma de Pedro, quando eu falo desse... E esse é o diferencial dele para os demais, para os 2 irmãos ali, Tiago e João, também tão íntimos de Jesus. O diferencial é que Pedro é inegavelmente a figura mais humana, mais controvertida, mais parecida com a grandíssima maioria de nós cristãos. E eu lhes faço esta pergunta hoje: o quanto amamos Jesus? O quanto amamos? Esta pergunta sendo feita para todos nós. Essa pergunta nos constrange, porque o amor de Deus deve nos constranger. A Bíblia diz que o amor de Deus deve nos constranger, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E logo todos nós morremos em Cristo para o quê? Para que nós que nele estamos não vivamos mais segundo a nossa própria vontade, mas possamos viver para aquele que por nós se entregou, deu a sua própria vida.
Esta pergunta insistente do Senhor Jesus para com Pedro tem este propósito. Assim como a minha pergunta hoje também tem este mesmo propósito de nos constranger, de nos levar a esta meditação, a esta reflexão. Pedro, esta figura tão controvertida, Pedro, esta figura tão humana, Pedro, essa figura tão amada por todos nós, Pedro, essa figura com a qual tanto nos identificamos e que, tão humano, tão inconstante, tão impulsivo, Pedro tornou-se uma das colunas do Evangelho. A partir do livro de Atos, nós vemos ali aquele homem transformado, aquele homem que se coloca e que assume a liderança ali na igreja de Jerusalém, logo nos primórdios, aquele homem que faz maravilhas, aquele homem que é a grandíssima referência nos primórdios da igreja, e aquele homem que é, no final de sua vida, martirizado, e que se mantém firme, e que mostra de maneira prática o que é o poder de Deus transformador, o que é a ação do Espírito Santo na vida de alguém que se entrega ao poder de Deus, que se entrega de fato a Jesus, que vive uma vida sacrificial. Porque amar a Deus é viver uma vida sacrificial. Amar a Deus é deixar que este amor tão grande do Pai para conosco, este amor demonstrado por Deus ao enviar seu Filho Jesus para morrer a nossa morte, este amor demonstrado pelo próprio Filho ao se entregar voluntariamente por nós, este amor demonstrado pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós e que derramou em nosso espírito o próprio amor de Deus, este amor tem que nos constranger. E o constrangimento que este amor nos traz deve nos levar, nos impulsionar a uma vida sacrificial. Assim como foi a vida de Pedro. Pedro, após converter-se, Pedro, após nascer de novo, Pedro, após receber o Espírito Santo, Pedro se coloca, Pedro se apresenta como um verdadeiro discípulo, apóstolo do Senhor, e vive uma vida sacrificial, a ponto de, literalmente, ao final de sua vida, entregar-se e não se achar digno e não temer o seu martírio. Pedro diz em sua carta que a sua morte já havia sido revelada, ele sabia que já caminhava para o martírio, já caminhava para a morte. E aquele homem que tantas vezes demonstrou medo, inconstância, no início da sua jornada, que grande exemplo nos deu, que grande exemplo nos dá, porque é um testemunho que fala conosco ainda hoje, nos enche de vigor, de disposição para vivermos o Evangelho na sua essência. Que possamos ser tocados, influenciados, constrangidos por este amor. Que possamos nos permitir ouvir estas mesmas indagações, estas mesmas perguntas do Senhor Jesus para conosco. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Que possamos nos entregar, que possamos viver uma vida sacrificial, que possamos na face desta terra expressarmos a imagem de Cristo e vivermos a exemplo do Mestre, a exemplo de Cristo, uma vida voltada para os planos e propósitos de Deus. Amém? Bom, peço a todos que não deixem de dar o seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para que todas as vezes em que eu venha postar um novo vídeo você seja notificado e compartilhe esse vídeo. Compartilhe com o máximo de pessoas. De graça recebeste, de graça dai. Amém? Graça e paz.